psicólogo, eu devo definir um único tema para me aprofundar, um único assunto para me aprofundar, ou eu devo ter uma visão mais plural do ser humano? Ou eu devo olhar para esse ser humano como um todo? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Meu nome é Ana Paula Dias, eu sou psicóloga e estou vindo aqui hoje para que a gente inicie essa conversa. Por que, Ana, que você escolheu falar sobre esse tema hoje? Porque em tempos de redes sociais, uma das coisas que a gente mais ouve falar ultimamente é sobre definição de nicho. Persona, nicho, defina o seu nicho. Outro dia eu ouvi uma frase mais ou menos assim: defina um nicho. Definir um nicho é o primeiro passo para caminhar em direção do sucesso. E aquilo, eu fiquei pensando bastante sobre aquilo. Isso eu já ouvi algumas vezes, né, de alguns profissionais dizendo: bom, se eu falo de tudo, eu não conheço nada com profundidade, então eu vou me aprofundar em um único assunto e eu vou ser o melhor naquele assunto, né? Porque eu vou definir o meu foco de estudo, eu vou definir sobre as leituras que eu vou fazer, enfim. Só que a minha pergunta aqui, o meu questionamento é: enquanto profissionais da psicologia, nós somos especialistas em quê? Nós somos especialistas no comportamento humano ou nós somos especialistas em sintomas? Eu acho muito complicado sermos especialistas em sintomas, né? Então eu vejo, não quero ficar aqui tecendo críticas, né? Cada um sabe o caminho que escolhe e que funciona para si. Mas eu acho muito complicado quando eu vejo alguns profissionais se dedicando a falar exclusivamente, por exemplo, sobre ansiedade, exclusivamente sobre depressão. Não quero generalizar, porque acho que tem perfis com qualidade. Mas eu penso que o sintoma, quando a gente está falando de ser humano, nada pode ser tratado no atacado, né? As coisas precisam ser tratadas com um olhar, levando em consideração a subjetividade do indivíduo, aquele indivíduo que se apresenta. A depressão, para mim, ela faz um caminho muito diferente do que ela fez pro fulano, pra ciclana, né? A ansiedade na minha vida, ela percorreu um caminho e ela se manifesta de uma forma completamente diferente do que ela se manifesta na vida de outra pessoa, de outro indivíduo. Então eu penso que a gente precisa ter muito cuidado para não generalizar, né? Porque senão a gente reduz o nosso olhar para o sintoma. E eu entendo que é justamente o contrário que a gente precisa fazer, né? A gente não pode reduzir o indivíduo ao sintoma. Eu entendo que a gente pode sim definir alguns caminhos, restringir um pouco para que a gente possa de fato se especializar e conhecer mais de um determinado assunto. Então, por exemplo, eu gosto muito da temática casal, então tenho me especializado nesse assunto, né? Eu faço pós-graduação em atendimento de casal e de família. Eu fiz aperfeiçoamento em atendimento de casal, entendo que é um caminho interessante, assim como tenho amigas que estão caminhando em direção à psicologia do trabalho, à psicologia social. Eu, por exemplo, não atendo criança, né? Atendo adulto, me identifico muito com o atendimento de mulheres, então hoje no meu consultório a grande maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, porque esse é um universo que me interessa muito. Né? Pensar na questão de gênero é algo para mim que faz muito sentido. Então cada um vai encontrar um caminho que funciona melhor para si, né? Alguns vão seguir focados no atendimento de crianças, algumas pessoas, algumas amigas também que eu admiro bastante, que se especializaram ali no atendimento das dores maternas, né? Acho que isso faz muito sentido. Eu só tenho uma preocupação muito grande quando a gente reduz o indivíduo a sintoma. Esse é um cuidado que eu acredito que a gente precisa ter dentro da nossa área. Definir nicho não significa reduzir o nosso olhar para o sintoma, né? Definir nicho talvez passe por você entender com
que você se identifica? Você se identifica com atendimento infantil? Você se identifica com atendimento de casal? Você se identifica a estudar a psicologia do trabalho? Você se identifica, enfim, né, com a questão da sexualidade? A gente precisa separar isso um pouquinho melhor, ter um pouco mais de clareza, para a gente não sair generalizando e não focar no sintoma em detrimento do indivíduo. Não sei se isso faz sentido para vocês. É algo que vem me fazendo refletir bastante, principalmente por conta das redes, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente entrega aqui. Eu costumo dizer que meu olhar é voltado para o ser humano, é para aquela pessoa, né? E aí sim eu vou olhar para esse sintoma tentando entender o que ele representa para essa pessoa que me procurou, né? O que ele representa na vida dessa pessoa. Que caminho que ele percorreu na vida dela. Essa questão do marketing, eu não sou contra o marketing na psicologia, eu só acho que ele tem que ser tratado com muita responsabilidade. Nós temos, já falei sobre isso, inclusive numa live com o Rodolfo e com a Amanda, que foi bem legal. Eu acredito que a gente precisa sim fazer uso dessa ferramenta para divulgar o nosso trabalho, para falar da psicologia. Eu só acho que a gente precisa fazer uso dessa ferramenta com responsabilidade e entendendo os limites quando nós estamos falando da aplicação dele dentro de uma área voltada para a saúde emocional, né, que impacta diretamente a sociedade que a gente vive. E é isso. Espero que a reflexão tenha feito sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.